Vamos assim debater os 3 números que marcaram esta semana. Dou as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa. Jorge, muito obrigado pela presença neste programa e obrigado também pela presença do Rodolfo Alexandre Reis. Vamos começar com o primeiro número do Hat-Trick. Rodolfo, vamos falar dos jogadores portugueses mais valiosos da atualidade. Assim é, antes mais cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Falamos de 80 milhões de euros, é o valor que Rúben Dias vale atualmente no mercado. Esta atualização feita pelo Transfermarkt coloca o defesa central como o jogador português mais valioso, sucedendo a Rafael Leão, ele que detinha até aqui a posição número 1 do ranking, com um valor de 90 milhões de euros, sendo que após esta última atualização, o atacante do AC Milan viu o seu valor de mercado cair para 75 milhões, cedendo assim a liderança ao defesa central do Manchester City. E trazemos este número um pouco à boleia daquilo que foi a qualificação da seleção para os quartos de final da Liga das Nações. Jorge, Rúben Dias é o jogador português mais valioso, são 80 milhões de euros. Tivemos aqui uma seleção com muita rotação, muitos jogadores novos, uma qualificação que se esperava, de resto, para estes quartos de final da Liga das Nações e alguns jogadores a evidenciarem-se também na ausência de Cristiano Ronaldo. Sim, diria o grande destaque, antes de mais cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo e saudar todos os que nos estão a acompanhar, diria que foi uma vitória frente à Polónia, com uma grande exibição do Cristiano, 2 golos, o segundo para ver e rever. Incrível. E também um grande gol do Bruno Fernandes, que é um dos jogadores também com maior valor de mercado atualmente, sendo que neste momento Rúben Dias ultrapassou Rafael Leão, que tem um valor de mercado, viu o seu valor de mercado baixar para 75 milhões de euros. Tem sido intermitente. Eu julgo que tem muito que ver com a falta de rendimento ou de ser mais consistente, quer no Milan, quer e até mais na seleção, porque vemos o Rafael Leão a ser a grande figura do Milan, sendo aliás um dos capitães de equipa neste momento, com algumas questões até com o próprio treinador, que é português também, Paulo Fonseca. Mas a verdade é que depois na seleção parece-nos que falta sempre mais qualquer coisa ao Rafael Leão. Quanto ao Rúben Dias, eu diria que é hoje o patrão do setor defensivo da seleção portuguesa. É um dos melhores, provavelmente um dos melhores defesas centrais da Europa do futebol. E sobretudo desde a saída de Pep, acaba por ser o patrão da linha defensiva, que nesta convocatória acabou por não estar o Gonçalo Inácio. Eu diria que há vários jogadores que podem estar nas futuras convocatórias. Acho muito estranho Diogo Leite, que joga na Bundesliga, não ter sido sequer chamado. E ele que é um jogador até com experiência de seleção. Ele que fez todo o trajeto das seleções nacionais, é titular no União de Berlim e joga na Bundesliga, no campeonato ultra competitivo. Há sempre aquele fator muito estranho, como é que António Silva é suplente do Tomás e na seleção é ao contrário. O António Silva é que à partida tem sido mais esse titular do que o Tomás, que acabou por ser depois no segundo jogo frente à Croácia. Diria mais surpreendente, acabou por ter sido a convocatória do Tiago Jaló, mas eu juntaria a este lote de defesas centrais para o futuro da seleção nacional também Eduardo Quaresma. Ele veio de lesão, esteve ao serviço da seleção sub-21 nesta interrupção para datas FIFA, mas eu acho que é um jogador também a ter em conta para essa posição. E depois, naturalmente, Portugal tem vários jogadores que, olhando à idade, podem ver o seu valor de mercado incrementado, e olhando para o rendimento que têm tido, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, o próprio Giovanni Kenda, falaremos mais adiante neste programa, ou outros casos, como serão Bruno Fernandes e Bernardo, que aí já não veremos provavelmente o seu valor de mercado oscilar tanto. Noutras situações, com a idade, podemos ver também alguns jogadores a ver o seu valor de mercado depreciado, mas isso é natural com o decorrer da carreira dos profissionais de futebol. Muito bem. E vamos para o segundo número deste Hat-Trick. Vamos falar do valor do novo empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto. São 30 milhões de euros. É o novo valor do empréstimo obrigacionista do Futebol Clube do Porto.
uma verba que pode ser aumentada até 27 de novembro e que é válida para o período de 2024 a 2027, com uma taxa de juro fixa de 5,25%. Este valor corresponde a uma verba nominal de 5 euros, sendo que as subscrições obrigatórias são de 2.500 euros, correspondente a 500 ações, a este valor nominal de 5 euros. O Futebol Clube do Porto que vai emitir assim um novo empréstimo obrigacionista com o período associado a 2024-2027, um valor nominal global inicial de 30 milhões de euros, que poderá ser reforçado nos próximos dias. E, Jorge, de facto, esta é uma ferramenta muito comum nas SADs em Portugal. O Futebol Clube do Porto, naturalmente, não pode abdicar dessa ferramenta. O Futebol Clube do Porto que vai ganhando aqui alguma capacidade de se mexer no mercado com esta nova liderança, tentar arranjar aqui ferramentas de investimento que lhe permitam, de facto, equilibrar as contas. Esse é um desígnio muito importante do novo presidente. Eu diria que é até o maior desafio de André Vilas-Boas. Estamos a falar de um clube que tem vivido dificuldades e constrangimentos financeiros enormes. Apesar de tudo, já o referi aqui, parece-me que até conseguiu reforçar a sua equipa no último mercado de transferências. Este empréstimo obrigacionista vem na sequência também de um financiamento que o Porto contratualizou de 115 milhões de euros a 25 anos, com uma taxa a rondar os 5,88, e portanto este empréstimo obrigacionista pagará menos do que esse acordo, mas esse acordo provavelmente vai permitir liquidar outras dívidas com taxas de juros superiores e portanto ganhar aqui alguma folga e alguma liquidez por parte da SAD do Futebol Clube do Porto, sendo que tem sempre esta dificuldade para poder continuar a estar nas competições europeias, que é uma fonte de receitas absolutamente fundamental. Voltar à Liga dos Campeões. É imperativo conseguir endireitar claramente as contas da SAD. E estamos a falar de compromissos até alguns, se calhar, de curto prazo, que André Vilas-Boas tem de cumprir. É público que até em termos de pagamentos de salários o próprio Presidente assumiu essa responsabilidade para si recentemente, e portanto estamos a falar de um clube que, quando em comparação com os outros dois candidatos ao título, tem muito maiores dificuldades financeiras neste momento, tem ao mesmo tempo um plantel que vale menos, e portanto terá sempre essa dificuldade, mesmo do ponto de vista de poder vir a fazer encaixes financeiros extraordinários com transferências de jogadores, tem um plantel menos valioso. E, portanto, se olharmos para o atual plantel, é certo que acabou por adquirir Samu, que claramente será um jogador que irá conseguir rentabilizar, mas só tem 50% do passe. O próprio Diogo Costa, estamos a falar de um guarda-redes que pode transferir-se para um clube top europeu, mas tem uma cláusula de 60 milhões e, porventura, pode não ser suficiente no próximo mercado de transferências e, portanto, tem aqui alguns constrangimentos, fruto das circunstâncias que herdou o clube e as dificuldades financeiras que tem que enfrentar. E, na tua opinião, o Clássico trouxe à tona algumas dificuldades que este plantel poderá sentir esta temporada? Sim, é um plantel com algumas lacunas. É também um fecho de ciclo, um novo treinador. Depois de Sérgio Conceição, muitas vezes, eu referi que o Sérgio Conceição era o maior ativo do Futebol Clube do Porto, porque efetivamente, se olharmos à qualidade dos plantéis, parece-me claramente que conseguiu tirar rendimento da equipa acima daquilo que era a qualidade ou aquilo que se perspectivava olhando para a constituição do plantel. Apanhou um período já também de fair play financeiro e de grandes lacunas. Este plantel, apesar de tudo, na minha opinião, acaba por ter aqui o Pérez, o Samu e o Fábio Vieira como grandes reforços. O Fábio Vieira a título de empréstimo, mas a ter um arranque de temporada algo intermitente. É certo que na Liga já perdeu os 2 confrontos diretos, portanto perdeu em Alvalade e na Luz, e mesmo nas competições europeias não está a correr na Liga Europa não está a correr de feição. Claramente aqui
um clube que tem sido muito intermitente e naturalmente que depois de perder um clássico daquela forma é natural que os adeptos questionem a qualidade da equipa e sobretudo o nível exibicional que a equipa tem apresentado. Certo, vamos para o terceiro número deste hat-trick e vamos falar de um clube francês, Rodolfo. São 500 milhões de euros de dívida que podem colocar o Lyon na segunda divisão francesa. De resto, a Divisão Nacional de Controlo e Gestão francesa já tornou oficial esta decisão e o clube gaulês terá que garantir até ao final desta época 100 milhões de euros para evitar esta descida de divisão. Recorde-se que o Lyon, outrora heptacampeão francês, tem como dono John Textor, ele que poderá ser a chave aqui para este financiamento, colocando esta verba de 100 milhões de euros, vendendo parte das suas ações que detém em clubes como o Botafogo ou o Crystal Palace, sendo que a outra hipótese é a venda de jogadores do plantel para que o histórico clube francês não caia então nas divisões secundárias. Vamos falar então desta dívida, são 500 milhões de euros, a dívida do Lyon, que pode fazer com que este clube francês deixe a Ligue 2. O Lyon que está numa situação delicadíssima, este gigante do futebol francês, que foi muitas vezes campeão deste país, poderá descer de divisão se não regularizar o pagamento de dívidas numa decisão que já é, de resto, oficial. Jorge, de facto, temos aqui o Lyon em grandes dificuldades. Lembramos-nos todos daquele Super Lyon que ganhava a Liga antes de haver este... Heptacampeão. Exatamente. Antes de haver este Paris Saint-Germain em esteroides, que agora temos praticamente a monopolizar aquilo que são as conquistas nesta Liga francesa e diria que numa liga, numa Big Five como é a francesa, que precisa aqui de um boost de bons clubes a poderem catapultar a Liga, até naquilo que é a capacidade de ganhar pontos no ranking da UEFA, diria que não é uma grande notícia para o futebol francês. Sim, o futebol francês acabou por perder visibilidade com as saídas de Neymar, de Lionel Messi, de Mbappé. E logo aí é um grande revés. Por parte do Paris Saint-Germain, acho que tem claramente um problema de competitividade, porque apesar destas saídas, o Paris Saint-Germain, quando comparado com o orçamento dos outros clubes, estamos a falar de orçamentos absolutamente estratosféricos, embora o Marselha tenha tido fortes investimentos, mas continua a ser um Marselha sempre muito intermitente, certo, que às vezes até começa bem as épocas, mas depois acaba por ter quebras e não conseguir lutar pelo título. Esta hegemonia do Paris Saint-Germain só foi interrompida pelo Mónaco de Leonardo Jardim e pelo Lille de Galtier recentemente, e portanto olhamos para essa Ligue 1 como o segundo é o campeão, porque o Paris Saint-Germain claramente está a um nível muito superior dos outros candidatos ao título. Uma liga muito equilibrada, apesar de tudo, mas que perdeu essa visibilidade quando comparada com a Bundesliga ou mesmo com a La Liga ou a Série A, porque a Premier League está num outro patamar. E este não é o primeiro caso de clubes que vivem dificuldades. Vimos recentemente o Bordeaux, que não só já estava na Ligue 2, como viu o clube cair devido, e isto liga-se com o futebol português, infelizmente, porque o dono do Bordeaux na altura é o atual dono da SAD do Boa Vista, clube esse que também vive enormes constrangimentos e dificuldades financeiras e que desceu aos escalões não profissionais. Estamos a falar de uma dívida de 500 milhões, um clube que é detido, como se sabe, por John Textor, que é também o dono do Botafogo, treinado por Artur Jorge. Aqui a aquecer os motores para a segunda parte. Há aqui muitas ligações. Agora, seria a queda de um histórico que já nas últimas temporadas não tem estado ao nível nem perto de discutir o título. De resto, na última época acabou por ser uma das equipas a ser uma desilusão, no fundo, na Liga 1, porque esteve muito tempo até muito próximo dos lugares de descida de divisão, e não cumprindo o pagamento destas dívidas na ordem dos 500 milhões de euros, pode mesmo cair para o segundo escalão, não desportivamente, mas na secretaria. Certo. E Jorge, já aqueceste aqui os motores para a segunda parte do jogo económico e para o tema que vamos ter a seguir. O Rodolfo
volta para a semana com mais números neste hat-trick e já a seguir vamos falar dos riscos e oportunidades da multipropriedade de clubes no futebol europeu. É já a seguir.